Ô, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, meu Deus do céu, todo abarrotado devido ao frio. Vamos lá, eu vou ler com vocês 3 textos que são 3 ordens dadas imperativamente pelo nosso Deus. E essas 3 ordens receberam 3 respostas distintas. 3 ordens dadas pelo mesmo Deus, em um tempo diferente, a pessoas diferentes, com propostas, endereços e missões diferentes, porém com o mesmo propósito. Então, não perca o foco. O propósito perdura sendo o mesmo. São textos autoexplicativos, por isso eu os organizei para a leitura. Vamos lá. O primeiro, o livro do profeta Jonas. Toda a unção de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Isso aqui é majestoso. Porque se a palavra do Senhor não vem, o Jonas não vai. Se a palavra do Senhor não vem, o Elias não desafia. Se a palavra do Senhor não vem, o Jeremias não desce. Você entende isso? Se não vem a palavra do Senhor, não faz sentido eu ir. Agora, se a palavra do Senhor já veio, eu preciso ir. Ok? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai. Ao imperativo, destaque esta: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Então, não importa a grandeza da cidade ou do cidadão, você precisa clamar, ainda que seja contrário a ela. Porque se a cidade é grande, Deus é maior. Se o cidadão é grande, Deus é muito maior. Então, é preciso ser feito. Porque a sua malícia, disse Deus, subiu até a minha presença. Porém, verso 3, Jonas se levantou, como Deus dissera. Só que ele se levantou doidamente, loucamente, para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, o diabo cobra um preço caro. Desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 11. Estamos falando agora do encontro do Senhor, com Saulo, e também desse mesmo Senhor com Ananias. Então vamos lá, acerca desse Saulo. Então já pensando já os textos já escolhidos propositadamente. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, olha a ordem é a mesma, e vai à rua chamada. Deus sabe a quem enviar, Deus sabe para que está enviando, Deus sabe aonde está enviando, e pergunta, Deus diz o que ele deve perguntar, o conteúdo, em casa de Judas, sabe o nome do Judas? Por um nome de Tarso, chamado também de Saulo. Pois eis que ele está orando. Saulo orando, sim, converteu-se. Essa é o primeiro indicativo de uma conversão verdadeira e genuína. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Que loucura, né? O Jonas não questiona, o Ananias questiona. E Ananias, verso 17, foi. Então o Jonas não questiona e vai, mas não vai ao endereço. O Ananias questiona e vai, contrariado, temeroso, mas vai, e vai cumprindo o endereço. E Ananias foi, entrou na casa e impôs-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, irmão Saulo, Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que tornes a ver. E aqui é maravilhoso. Esse é o propósito de Deus. E sejas cheio do Espírito Santo. Deus abriu os meus olhos para que o meu coração se encha. Atos dos Apóstolos, um capítulo anterior, capítulo 8, verso 26. Agora é outro cenário. Agora é outro enviado. Filipe. Lembra dele? Atos 6, ele aparece na conversão dos diaconatos. E o anjo do Senhor, é preciso entender que aqui não é a teofania, tá? É um anjo do Senhor, artigo indefinido, não é o anjo do Senhor. Falou a Filipe dizendo: levanta-te, ó, a ordem de novo, e vai. Observe que antes de ir é preciso posicionar-se,
Porque só um posicionado posiciona-se. Levanta e vai. Eu não posso ir enquanto eu estiver prostrado. Levanta e vai. Para o lado do sul. Há o caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Pensa num caminho deserto, pelas montanhas de Hebrom. E o texto vai dizendo que está deserta. Preciso lembrar-lhes que Atos 8 e verso 8, e havia grande alegria naquela cidade, a saber, Samaria. Consegue concatenar isso? Consegue coadunar essas ideias? Pense nisso por um instante. Então, Deus está falando, por intermédio de seu anjo, a seu servo, que ele vai sair, deixar de pregar. Primeiro, Atos 6, ele é chamado a servir as mesas. Atos 8, ele está servindo as multidões, não dando apenas o pão que alimenta a carne, mas o pão que alimenta a alma. Agora é uma multidão que está sendo conversa, uma cidade inteira alcançada a Cristo, quebrando protocolarmente o mal que havia, a distinção que havia. Você sabe disso, a discussão, o entrave que havia entre judeus e samaritanos. E agora, depois de tanto êxito, depois de tanto sucesso, depois de uma cidade, quando tudo está certo, Deus diz assim: agora você vai para um lugar deserto. A gente tem facilidade de atender quando Deus nos manda para lugares grandes, promissores. Agora, para um lugar deserto, tem que ter fé e obediência. Verso 27, e levantou e foi. Levantou e foi. Obedeceu a ordem no imperativo, sem questionar, e foi para o endereço correto. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e ele tinha ido a Jerusalém para adoração. Então o motivo desse meu vídeo é bem simplório. Jonas levantou, Jonas não questionou, e ele foi. Porém foi para o lugar errado. Ananias levantou, Ananias questionou, mas foi para o lugar certo. E Filipe não questiona, levanta e vai para o lugar certo. O bom seria se nós conseguíssemos, falando de mim pelo menos, bom seria se eu conseguisse ter o espírito de Filipe. Há coisas que eu farei apenas por obediência. Bom seria se eu me levantasse, me posicionasse e fosse ao endereço que Deus, o Senhor, me mandara, sem questionar. Filipe é o nosso exemplo maior desses três personagens que eu acabei de trazer-lhes. Desses três recortes. Agora, se eu não conseguir ser um Filipe, que eu consiga pelo menos ser um Ananias. Mesmo contrariado, mesmo sem compreender ao todo, é João 13,7 que eu faço agora, não entendes, depois entenderás. Se eu não conseguir ser um Filipe, que pelo menos eu seja um Ananias. Agora que eu nunca seja um Jonas. Porque Jonas, até o levantar dele, é pior do que o prostrar-se. Não adianta levantar-se, é preciso levantar-se para fazer a coisa certa. Quanta gente como Jonas, né? Você fala com este, ele se levanta, ele não questiona, você pensa que está tudo certo, mas quando você observa, está indo para o lugar errado. Então que Deus nos ajude. É preciso fazer a coisa certa, de maneira certa, com o espírito certo, voluntarioso, obediente. Aí o sucesso é inevitável. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Se não conseguir ser um Filipe, seja um Ananias. Mas, pelo amor de Deus, evite o caminho de Jonas. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude em Cristo Jesus, para a glória de seu nome. Amém.